Para os amantes de narrativa moderna, hoje nós vamos entender o que é o paradoxo e por que o seu conceito é tão importante para os filmes de narrativa moderna. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Eu sei que muitas vezes aqui no canal vocês me pedem vídeos sobre narrativa moderna para explicar um pouco melhor como isso funciona. E a verdade, gente, aqui uma narrativa moderna no cinema, ela não traz uma fórmula específica. Não tem uma maneira de você construir a trama como existe no arquiplot, na narrativa clássica, por exemplo, né? E isso faz parte da narrativa moderna, né? Esse é justamente um dos seus princípios, né? É o fato da narrativa moderna não ter fórmula, né? Porque ela é uma narrativa mais disruptiva. É uma narrativa que visa explorar, debater conceitos, trazer uma pauta social, trazer paradoxos, que é o que a gente vai entender hoje, né? Quando eu faço vídeos de narrativa moderna, a galera fica me perguntando: Bé, mas cadê a fórmula da narrativa moderna? Não tem, gente. O que tem são esses princípios que a gente entende, que a gente estuda e que a gente aplica, né, na nossa narrativa para deixá-la com um ar mais moderno, né? Que traz determinados efeitos, como a gente vai debater hoje também. Só trazendo dois exemplos entre narrativa moderna e clássica, só para deixar um pouco mais claro para todo mundo, né, quem não conhece. The Green Book, por exemplo, ganhou o Oscar. É um filme de narrativa puramente clássica. E História de um Casamento, por exemplo, é uma narrativa moderna. A narrativa moderna visa muito mais debater um tema, trazer uma pauta, uma discussão, debater certa moral, certa ética. E a clássica não. A clássica visa passar uma moral. E é a partir daí que a gente começa a entender um pouco em que sentido o paradoxo serve a uma narrativa fílmica moderna. E se você quiser não só aprender a analisar filmes e séries melhor, mas aprender a ser um excelente contador de histórias, eu recomendo fortemente que você se inscreva nesse canal. É só você descer aqui nos comentários para ver como este canal ajuda as pessoas a serem melhores contadores de histórias e também faz com que as pessoas tenham uma melhor aptidão para interpretação também. E para a gente entender como que o paradoxo funciona e é um dos princípios fundamentais da narrativa moderna, a gente precisa primeiro entender como que funciona a moral na narrativa clássica, né? Porque como eu falei no início do vídeo, a narrativa moderna ela veio para romper com a narrativa clássica, né? Então muita coisa que a narrativa clássica a narrativa moderna não é e vice-versa, tá? E um dos grandes princípios, um dos grandes preceitos da narrativa moderna é justamente passar uma moral, transmitir um ensinamento, né? Então se, por exemplo, você pegar os filmes, sei lá, da Pixar, da Disney, você vai ver que há sempre ali uma moral sendo passada, que há sempre um ensinamento, né? Do tipo, não roube, não seja egoísta, seja altruísta, aprenda a perder, seja uma pessoa de família, seja uma pessoa que valoriza seus amigos, que valoriza sua família, defenda os seus princípios, não rompa com seus princípios, enfim, né? São vários tipos de morais que são passadas, que são transmitidas por meio da estrutura do arquiplot da jornada do herói. E aí veio a nossa narrativa moderna justamente para questionar, mas pera lá, por que eu tenho que ser altruísta? Porque tem várias situações em que vale a pena eu ser egoísta, né? Porque, por exemplo, se eu for altruísta o tempo inteiro, eu percebo que eu não ganho nada em troca, né? Eu sei, narrativa moderna, que você acredita, né? Que se eu for uma boa pessoa, que se eu cultivar uma virtude, eu vou sempre ser recompensado por isso. Mas eu acho que não é bem por aí, não. Que eu tenho um monte de gente aí que rouba, que mata e que tá ótimo ali, tá ótimo na vida, não tem nenhuma preocupação, não vive nem com culpa. E agora, narrativa moderna? Onde está o seu Deus agora? Esse é o meme, né? Eu sou péssima dos memes, gente. Eu tento ser descolada, mas eu não consigo. Falando sério agora, gente, enquanto a narrativa moderna visava transmitir uma moral fixa, então, olha, é feio você ser egoísta, mas e na situação, não, é feio você ser egoísta o tempo inteiro e isso não se discute. Narrativa clássica ela é um pouco assim, tá? E a moderna não. A moderna veio justamente para trazer vários debates, para trazer vários questionamentos, né, em relação a esses preceitos morais. E um conceito que vocês têm que entender é o conceito da doxa, tá? O que é doxa? Doxa, do grego antigo, quer dizer consenso. E é isso que a narrativa clássica preza, né? E a narrativa clássica não preza por isso, por ela ser malvada, né? E trazer
visa tirania do consenso, como Hegel mais tarde vai trazer esse conceito. Mas ela visa isso para organizar a sociedade. Se a gente tem uma sociedade em que todo mundo sabe que ser egoísta é feio, vocês não acham que a gente vive melhor? Em que todo mundo sabe que matar é feio e que roubar é feio, né? Se nossas narrativas contam essa história, vocês não acham que a gente organiza melhor nossa sociedade? Pois é, né? Então vai um pouco daí, né? A narrativa clássica, ela parte um pouco daí. Se a gente puxa lá a origem da narrativa clássica, lá com os gregos, com as tragédias, né? A gente vai entender que parte um pouco daí, né? De ensinar a sociedade. E a narrativa moderna não. A narrativa moderna não quer trazer um consenso, não quer passar uma moral. A narrativa moderna, em vez da doxa, ela traz a paradoxa. Entendeu onde é que eu quero chegar? Então a narrativa moderna, gente, ela vai trazer essa briga de consensos, consensos paralelos, ou seja, consensos que coexistem, entretanto são contraditórios. Por isso, paradoxa, que no português acabou virando masculino, né? Paradoxo. Então essa noção de paradoxo vem para dizer pra gente que ideias existem, realidades existem, opiniões existem, elas são contraditórias, elas conseguem coexistir, entretanto, você percebe, você olha para as pessoas que têm essas opiniões diferentes e você vê que faz sentido para aquela pessoa, para aquele indivíduo pensar daquela forma, né? E é aí que você, narrador para o audiovisual, entra. Você entra para mostrar por meio do áudio, por meio do vídeo, que existem pessoas, que existem realidades, que existem consensos, que existem morais, enfim, que coexistem, mas são contraditórias. E você mostra que justamente faz sentido para aquela pessoa pensar daquela maneira. O que eu vou falar a seguir não quer dizer que eu concordo, não quer dizer que eu discordo, não quer dizer que eu acho isso, é só uma coisa que existe, tá? Sempre que eu vou falar de qualquer coisa polêmica, a gente tem que falar isso, né? Porque senão a pessoa acha que... Não é isso, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que eu vou mostrar a realidade da religião islâmica, né? Que é uma religião super machista, super sexista, como a gente conhece. Só que eu vou mostrar que existem mulheres que concordam e que acham que aquilo ali funciona e que acham que aquilo ali faz sentido pra elas. Então eu, narradora, vou pegar e vou mostrar, olha, tá vendo como faz sentido pra elas? Como elas estão até ok com essa realidade machista que faz sentido pra elas e na crença delas, na rotina delas de vida, talvez se elas fossem pensar o contrário disso, elas teriam que gastar uma energia mental e física muitas vezes, teriam que sofrer prejuízos até físicos para ter uma disrupção com essa cultura, então para elas é muito melhor, muito mais confortável, elas vivem melhor se elas só concordam com isso, e daí eu pego e eu mostro uma mulher super liberal, super feminista, que é dona de uma empresa e que luta pelos direitos das mulheres, e essas duas realidades fazem sentido? Percebe como eu construí um paradoxo? Eu construí consensos paralelos que coexistem, mas que fazem sentido dentro da sua realidade? Aí é que a gente tem um paradoxo. É uma briga de ideias, gente, né? É como se a narrativa moderna estivesse falando pra gente assim, olha, ei, presta atenção, a vida não é tão bonitinha, tão redondinha, tão amarradinha assim como você pensa. Não é não, a vida é muito mais treta, é muito mais complexa, é muito mais difícil e eu vou só te mostrar que é difícil. E esse é um outro aspecto muito interessante da narrativa moderna, né? Que ela não visa uma conclusão. Então não é você mostrar essas duas realidades dessas duas mulheres, por exemplo, e dizer que uma é melhor do que a outra. Não. É simplesmente você mostrar. Você mostra isso, você coloca essas coisas lado a lado, então fica ali aberto para o espectador refletir sobre aquilo, né? Você visa muito mais incitar uma reflexão, presta atenção, você quer muito mais iniciar um debate, iniciar uma reflexão do que propriamente chegar numa conclusão, tá? Que é o que a narrativa clássica faz. A narrativa clássica, ela já te dá tudo mastigadinho. Ela já dá ali, ó, não pense, não raciocine. Eu quero só que você engula isso aqui e aceite isso aqui e pronto. Aí você nem percebe. Você tá ali tão entretido com a narrativa, com a ação, com o conflito, que você acha mó legal, né? E existem vários recursos, né, que a narrativa moderna faz pra esclarecer esse paradoxo, não no sentido de chegar numa conclusão, mas de evidenciá-lo para o espectador. Por exemplo, você ter uma hipercontinuidade, né, num take, então você fica ali muito tempo num take, né, você tira o espectador ali da ação que tá acontecendo ali na hora e você coloca ele num lugar de reflexão, né, você trazer diálogos muito longos também, você às vezes colocar uma cena uma do lado da outra, cenas que conversam, cenas que são quase como espelhos, também
é um tipo de mecanismo. Você construir muito simbolismo, você ter muitas metáforas, você não mostrar aquele corte de take muito rápido, né, que geralmente um filme de narrativa clássica tem, mas você justamente ter essa lentidão um pouco maior ou ter uma hipersaturação, que é o contrário, né, você ter muito take, muita narrativa, muita coisa ali que o espectador não consegue acompanhar o conflito propriamente dito, mas ele fica refletindo sobre aquilo que está sendo mostrado para ele, tá? Então são alguns mecanismos, né? E eu quero trazer aqui para vocês, para complementar esse nosso raciocínio, uma citação do Deleuze, do livro dele Lógica do Sentido, em que ele traz o seguinte pra gente: o paradoxo é, em primeiro lugar, o que destrói o bom senso enquanto sentido único, e depois o que destrói o senso comum como lugar das identidades fixas. Então, gente, percebam aqui o Deleuze, né, enfim, um dos maiores filósofos, da minha opinião, né, que a gente tem, e que ele se deleita muito, né, nesses assuntos de paradoxo, de fruição de sentidos, né? É porque o paradoxo é isso, né? Você trazer sentidos que se contrapõem e que coexistem, né? Esse é o maior princípio, né? E ele traz aqui um pensamento muito interessante pra gente, né? Que é essa destruição do lugar das identidades fixas. Então, diferente da narrativa clássica, em que você tem ali uma fixidez dos sentidos, em que você tem morais fixas, na narrativa moderna, no paradoxo, não. Você pode ter sentidos diferentes. É uma fluidez muito maior de sentidos que vai depender da situação, que vai depender do modo de vida, que vai depender da cultura, do sentido da experiência, enfim, né? Aí cabe a você, narrador, escolher como que você vai narrar, a partir de que ponto sai a sua narrativa para apresentar esse paradoxo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de compartilhar com todos os seus amigos que se interessam por filosofia, por narrativa, por análise fílmica. Deixa um like no vídeo que ajuda muito. Coloca aí nos comentários o que esse vídeo te fez pensar. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau. Ai, cadê? Não tá focando em mim? Aí, foi.